2021 já começou com cenas chocantes na invasão do Capitólio nos Estados Unidos. Símbolo da democracia norte-americana, o Congresso sofreu um ataque sem precedentes quando extremistas pró-Donald Trump interromperam a sessão que confirmaria a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais de novembro. O mundo chegou a temer que não seria possível uma transição pacífica de poder, o que veio a ocorrer no dia 20 de janeiro. Naquele contexto, o Twitter tomou a decisão de suspender permanentemente a conta de Trump, concluindo que suas postagens incitaram e glorificaram a violência. America is back. America is back. Diplomacy is back. Aqui no Brasil, enquanto um sopro de esperança vinha com a autorização emergencial das vacinas Coronavac e AstraZeneca pela Anvisa, o sistema de saúde do Amazonas colapsava pela segunda vez. Foi difícil comemorar o início da vacinação no Brasil enquanto o estoque de oxigênio acabava em hospitais de Manaus. Em um drama inimaginável, familiares começaram uma corrida em busca de cilindros. O desespero tomou conta das equipes de saúde e pacientes morreram asfixiados. Dentre as razões que explicaram a explosão de casos no Amazonas em janeiro, esteve o surgimento da variante P1, posteriormente chamada de Gama pela Organização Mundial da Saúde. Mais transmissível, ela se espalhou para o restante do país nos meses seguintes. Fevereiro começou com um golpe de Estado em Mianmar, país no Sudeste Asiático. O exército tomou o poder, prendeu líderes do governo e prometeu novas eleições dentro de um ano. Nesse fatídico dia, viralizou um vídeo de uma professora de ginástica dançando enquanto os blindados se movimentavam em direção ao parlamento. Ela explicou que foi uma coincidência e provou que já havia feito outras gravações naquele local. Mas a internet não perdoou e foi uma enxurrada de memes. No Brasil, as eleições às presidências da Câmara e do Senado foram marcadas por um esquema de toma lá da cá, como mostrou o Estadão. Em troca de apoio a seus candidatos, o governo Bolsonaro liberou 3 bilhões de reais em recursos extras para 285 parlamentares destinarem a obras em seus redutos eleitorais. Com isso, saíram vitoriosos Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. No dia 24 de fevereiro, um ano depois do primeiro caso de Covid-19 no país, o Brasil atingiu a triste marca de 250 mil mortos pela doença, enfrentando uma piora da pandemia e um ritmo lento de vacinação. Para tentar conter o vírus, prefeitos e governadores voltaram a adotar restrições rígidas. A cidade de Araraquara, no interior de São Paulo, entrou em lockdown total. Também no mês de fevereiro, o lendário golfista Tiger Woods sofreu um grave acidente de carro, em Los Angeles. Dirigindo em alta velocidade, seu veículo capotou e acabou em uma ribanceira. Woods teve múltiplas fraturas nas pernas e precisou passar por cirurgia, ficando meses em recuperação. Março começou com o caso do menino Henry Borel, de 4 anos. Na noite em que morreu com ferimentos graves, Henry estava com a mãe, Monique Medeiros, e o padrasto, o vereador Dr. Jairinho. Aos investigadores, o casal afirmou que o menino teria se ferido em uma queda. Porém, a Polícia Civil do Rio de Janeiro suspeita que Henry tenha sido submetido a uma sessão de torturas por Jairinho, com conhecimento de Monique. Quando chegou ao hospital, o menino apresentava lesões nos rins e no pulmão, além de sangramentos internos incompatíveis com um acidente. A pandemia da Covid-19 no Brasil encontrava-se em uma situação crítica, com taxa de ocupação de UTIs acima de 80% em 24 estados e no Distrito Federal. Um colapso generalizado pelo país, que ainda enfrentava frustrações com a campanha de vacinação. Nesse contexto, e pressionado pela explosão de mortes e internações, o presidente Jair Bolsonaro tirou o general Eduardo Pazuello do Ministério da Saúde. Em seu lugar, assumiu o médico cardiologista Marcelo Queiroga, o 4º ministro no cargo. O mês ainda terminou com o mega navio Ever Given encalhando no Canal de Suez, que liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Graças às 219 mil toneladas, foram necessários nada menos do que 6 dias para que uma das principais rotas do comércio mundial finalmente fosse desbloqueada. Segundo estimativas, o prejuízo diário foi de aproximadamente 9,6 bilhões de dólares. Em abril, a pandemia piorou ainda mais no país e o Brasil chegou à triste marca de 4 mil mortes em 24 horas. Além disso, pelo menos 11 estados relatavam estoque crítico de remédios do kit intubação, usados para tratamento de pacientes graves. É nesse cenário caótico que se iniciam os trabalhos da CPI da Covid, instalada no Senado para levantar os erros e acertos na atuação da gestão Bolsonaro e de governos locais ao longo da pandemia. Além do Brasil, a Índia também sofria com a Covid-19 nessa época, registrando recordes mundiais de novos casos. Na capital Nova Delhi, um estacionamento chegou a ser transformado em crematório improvisado,
para dar conta da quantidade de corpos que chegavam todos os dias. Parte desse surto de Covid esteve relacionado com a variante Delta, que é mais transmissível e passou a preocupar o resto do mundo nos meses seguintes. O mês de abril também foi marcado pela morte do príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II do Reino Unido. Aos 99 anos, segundo o anúncio feito pelo Palácio de Buckingham, Philip morreu em paz, sem que a causa fosse informada. O príncipe foi casado com a rainha por 73 anos, sendo descrito como sua força e permanência. Na política, o ex-presidente Lula se tornou elegível e apto a disputar as próximas eleições presidenciais depois que o Supremo Tribunal Federal decidiu derrubar as condenações que lhe foram impostas pela Operação Lava Jato. Por 8-3, o plenário manteve a decisão do relator Edson Fachin, que tinha considerado que a Justiça Federal de Curitiba não era competente para investigar Lula, já que as acusações levantadas não diziam respeito diretamente ao esquema bilionário de corrupção na Petrobras, investigado pela operação. Em maio, o pacato município de Saudades, em Santa Catarina, foi surpreendido com um brutal ataque a uma escola infantil. Armado com uma adaga, um jovem invadiu a creche Aquarela e matou 3 crianças com menos de 2 anos, uma professora e uma funcionária. No mesmo dia em que o fenômeno Juliette Freire se tornava campeã do Big Brother Brasil 2021, o ator Paulo Gustavo morria em decorrência da Covid-19. Saudável e aos 42 anos, um dos maiores talentos humorísticos do país chegou a receber um pulmão artificial, mas não sobreviveu. O Brasil entrou em luto coletivo com a sensação de perder um parente da família. Com seu maior êxito, os 3 longas Minha Mãe é uma Peça, o ator conseguiu levar uma mensagem de aceitação e amor para a relação entre pais e filhos LGBTs. Maio também foi palco de uma ação policial que resultou em 28 mortes na favela do Jacarezinho, a operação mais letal da história do Rio de Janeiro. Entidades defensoras dos direitos humanos criticaram o grau de violência empregado, classificando a ação como um massacre e um banho de sangue. A Polícia Civil do Rio negou ter havido irregularidades ou abusos. Em maio, o Estadão começou a publicação exclusiva da série de reportagens sobre o orçamento secreto do governo Bolsonaro. O jornal foi responsável por desvendar o esquema usado para obter apoio no Congresso, principalmente às vésperas de votações de interesse do Palácio do Planalto. Através das chamadas emendas de relator, valores previstos no Orçamento Geral da União estavam sendo destinados a parlamentares de forma sigilosa e sem critérios técnicos. Maio de 2021 também trouxe à tona um novo conflito entre israelenses e palestinos, o que não acontecia desde 2014. A raiz da nova onda de violência foi a disputa por Jerusalém Oriental, habitada predominantemente por palestinos. Foram 11 dias de confronto, com bombardeios aéreos de Israel contra a faixa de Gaza e mísseis do Hamas disparados contra cidades israelenses. Diante de uma diferença de poderio bélico e número de vítimas, Israel enfrentou críticas da comunidade internacional em razão do alto número de crianças que foram mortas. O funkeiro de 23 anos, MC Kevin, morreu após cair do 5º andar de um prédio no Rio de Janeiro. A perícia policial concluiu que foi um acidente. MC Kevin estava em uma festa em um quarto de hotel, quando, preocupado em ser surpreendido durante uma infidelidade conjugal, tentou passar para o andar inferior e sofreu uma grave queda. No mesmo dia, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, morreu aos 41 anos, vítima das complicações de um câncer que vinha lutando há 1 ano e meio. O tucano deixou o filho Tomás, de 15 anos. Aqui quem fala é ela, a Pfizer. Tá passada? Adivinha? Interrogação, interrogação. As vacinas estão no grau, mami. Com os trabalhos da CPI a todo vapor e a revelação de que o governo brasileiro ignorou dezenas de e-mails da farmacêutica Pfizer sobre a aquisição de vacinas, o humorista mineiro Esse Menino ganhou as redes com uma sátira que publicou em seu Instagram, rendendo uma infinidade de memes. Diga lá, Naro. Não tivemos notícias suas. Saiba que ainda é do nosso interesse fazer o Brasil de vitrine para a imunização. Vai responder não? Oi, Naro. Sou eu, a Pfizer. Favor ignorar os últimos e-mails. Acontece que agora a gente já fechou com New York. Com a retomada da Eurocopa em 2021, um grande susto marcou a estreia da Dinamarca. Christian Eriksen teve um mal súbito e caiu desacordado no chão com convulsão. O camisa 10 precisou receber massagem cardíaca e foi reanimado no próprio gramado, antes de ser encaminhado ao hospital. Foram vários minutos de desespero e comoção no estádio Parker, em Copenhague.
Junho também ficou marcado pelo caso de Lázaro Barbosa, que ficou conhecido como serial killer do Distrito Federal. Ele era acusado de matar violentamente uma família e um caseiro. O cerco policial para prendê-lo durou 20 dias, com o pânico espalhado pelos moradores da região de Cocalzinho de Goiás. A polícia militar usou helicópteros, cães farejadores e contou ainda com o auxílio da Polícia Federal e Civil. Segundo agentes, o criminoso conhecia bem a região, conseguindo se esconder na mata. Lázaro morreu após ser capturado pela polícia. No dia 19 de junho, o Brasil chegou à triste marca de 500 mil mortes pela Covid, depois de a pandemia crescer exponencialmente no país. O mês de junho terminou com o desabamento parcial de um prédio em Surfside, ao norte de Miami Beach, no estado americano da Flórida. Ao todo, foram 98 vítimas fatais e apenas um adolescente foi resgatado dos escombros e sobreviveu. O edifício tinha 12 andares e havia sido construído em 1981. Ainda não estão claras as causas do desabamento, e a investigação pode levar anos para ser concluída.